Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte. Pai Santo, nós te bendizemos, Senhor, pela vida, pela saúde, pela disposição, pela oportunidade que temos no nosso país de podermos exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Nos ajuda a administrar as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Reconhecer que a graça do Senhor tem sido superabundante sobre as nossas vidas. Não permitindo, ó Deus, que a graça do Senhor nas nossas vidas se torne vã. E assim como Paulo disse, que a graça do Senhor agiu na sua vida de forma que ele trabalhou muito mais do que tantos outros. Assim seja na vida de cada um de nós, Senhor. Que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede, que possamos servir ao Senhor. Abençoa os nossos pequeninos, fala ao coração de cada uma dessas crianças. Abençoa-nos também como teu povo, também, Senhor, nós que aqui ficamos no templo, que o teu Espírito, que também vai ministrar o coração das crianças, também ministre aos nossos corações, por graça e misericórdia. Que o Senhor possa abençoar o pastor Marcelo na palavra que o Senhor colocou no seu coração para trazer-nos nesta noite. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, e que em meio a toda esta pandemia, no meio da qual temos vivido, nós possamos tirar lições profundas e possamos, ó Deus, dia após dia, aprendermos mais e mais a vivermos para o louvor da Tua glória. É o que nós te clamamos, ó Deus, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Deus. Meus irmãos, é uma alegria muito grande receber o pastor Marcelo Maurício, um pastor amigo, muito amigo, um pastor que é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem e que serviu durante muitos anos na Rússia como pastor missionário. Hoje ele veio sozinho, não é isso? Eu acho que para me consolar também um pouco, para dizer, não é só você que está sozinho, eu também estou sozinho, mas que Deus abençoe a Nilbe, as filhas, a toda a sua família. Ele já esteve pregando aqui, ele tem também uma história aqui com a Igreja da Encruzilhada, sua família, então que ele possa ficar muito à vontade no nosso meio. O texto que está de capa do boletim também foi escrito por ele para a nossa edificação. Então, em casa depois, se você não leu, dá uma lida com calma, que Deus possa abençoar-nos nesta noite através da palavra que o Senhor preparou para trazer ao nosso coração. Que Deus o abençoe. Graça, paz, saúde e misericórdia da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma alegria poder estar aqui nessa noite, nessa igreja, que é uma igreja muito querida. Você já pode abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, deixar aberto aí. E, na verdade, quando o reverendo Petrônio me convidou, e o reverendo Petrônio é uma dessas pessoas que, quando convida, a gente entende que é mais ou menos como ser convocado pela seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo. Então, não dá para recusar, né? Eu conheço desde a época que eu era seminarista, ele já pastor, éramos no mesmo presbitério ali em Olinda, e desde então tenho tido a grata satisfação de poder aprender com ele, que a despeito de toda a sua sapiência, é um homem também muito humilde e de um humor excepcional. Aonde ele chega, a alegria leva lá para cima. Ele é um dos responsáveis por manter o grupo de pastores presbiterianos no nível de humor sadio muito bom, porque apesar da sua seriedade, ele também sabe fazer umas colocações de um humor saudável que é muito gratificante para nós. E, assim, eu comecei a frequentar essa igreja, conquanto eu nunca tenha sido membro desta igreja, mas eu considero que essa igreja faz parte da minha história nos anos 90, precisamente em 94. Eu vim para cá fazer parte de uma banda, presbítero Gilson, que a gente carinhosamente sempre chamou de Bill, daqui da igreja, vocalista. Tony, hoje reverendo Fubá, reverendo Sávio, também daqui da igreja, eram os dois vocalistas. Cleito Montarroz, que eu não sei por onde anda, era o tecladista, aqui. Aí tinha eu, baterista, Paulinho Chitunda, baterista, Casa Caiada, a André Derelife, guitarrista, também de lá, Marcelo, baixista, Ebenezer da Madalena, estou vendo Alvrito ali, Capitão Alvrito, comandava assim
a Federação de Mocidade. Então, eu dormi muito nesse prédio de educação religiosa aqui, porque eu que morava mais longe, Pau Amarelo, quase Maria Farinha, a gente ia fazer feira para o acampamento, ensaiar e tudo. Quando eu olhava para o relógio, meia-noite, não tinha. Então, ou dormia na casa de Bill, ou na casa de Tony, ou na casa de Williams, reverendo Williams, que está nos Estados Unidos, Rogerinho, doutor, o reverendo Rogério lá de Serra Talhada, tudo dessa época também. Eu estou vendo ali Milka, Henrique também. Então, assim, eu vivi muito aqui. Eu cheguei aqui, era o reverendo Mauro Alves, que era pastor dessa igreja. E depois veio o reverendo Nizam, e a gente fundou uma banda, grupo de adolescentes, numa época que tocar bateria na igreja presbiteriana era uma coisa muito difícil, eu era baterista, então, formado chamada ESD, Embaixadores a Serviço de Deus. E a gente botava a mochila nas costas e saía Maraial, Canhotinho, tudo quanto é sertão, interior. Graças a Deus, hoje tem Sal da Terra, Juvep, mas numa época que ainda nem existia, tinha um grupo de adolescentes preocupados com a evangelização do sertão, e a gente tocava aqui, tocava na Federação de Mocidade, saía, se embrenhava pelo sertão, tocando, cantando e pregando a palavra de Deus. Né? Bené está na Suécia, se não me falha a memória, é pastor também, era um dos tecladistas. Depois o Wesley acabou, todo mundo começou a namorar e não tinha muito tempo, aí fundou uma outra banda chamada Alvorada, Luciene Montarroz de Guararapes, Jaque, que já está na glória de Guararapes também, mas os ensaios eram aqui. Então, todo sábado, durante os anos 90, de manhã, eu estava aqui nessa igreja e à noite na Mocidade também. E essa igreja também me ajuda a contar as estações do ano. Eu moro aqui próximo, eu moro na Praça do Rosarinho e venho muito essa agência bancária. E eu fico paquerando com essa árvore da frente da igreja, porque ela vai me mostrando as estações do ano. Não sei se vocês já perceberam isso, mas ela marca certinho as 4 estações do ano. Tem época que eu olho para ela, não tem uma árvore nem nada assim. Né? Parece sem vida, mas só parece. Depois começa a aparecer os brotos e tal, e ela fica florida e frondosa de novo. De modo que é uma alegria grande poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus com vocês nessa noite. No dia de Santa Ceia, eu vim e a minha esposa está falando comigo no carro assim, não esqueça que é Santa Ceia, não esqueça que é Santa Ceia. Porque geralmente no culto de Santa Ceia a mensagem é mais compacta, e como o hábito faz o monge, na Rússia a gente prega 1h30, 2 horas, 3 horas, não tem problema, né? Mas eu não estou na Rússia, estou aqui no Brasil e, assim, depois de caminhar bastante, já são 40 países ao redor do mundo pregando a palavra de Deus, plantando igreja e estando temporariamente aqui no Brasil até quando Deus dissesse, volta de novo, as malas estão prontas. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos proceder com a leitura do verso 1 até o verso de número 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Sião. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocado excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote,
assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher, atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de abrir a tua palavra e nós cremos na sua inerrância, na sua infalibilidade, que é a verdade de Deus revelada. Suplicamos o teu favor, porque eu abrir a tua palavra, mas só o Senhor tem poder para abrir mentes e corações para compreender. Tem misericórdia do teu servo e não permita que eu vá além daquilo que foi revelado e nem tampouco fique aquém daquilo que o Santo Espírito inspirou, mas tão somente exponha a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, e assim o teu santo nome seja exaltado, teu santo evangelho pregado e a tua igreja edificada, para o louvor da glória do nome de Jesus, em quem nós oramos. Amém. Tema por demais interessante, a igreja tem trabalhado, um tema extremamente oportuno, que é a família, sobretudo porque, ano após ano, organizações governamentais e governos do Brasil e do mundo têm gastado somas exorbitantes de dinheiro na preservação de fauna e de flora. Milhões de dólares, de euros, de reais têm sido gastos na preservação do panda, mico-leão dourado, jacaré papa amarelo e tantas outras espécies aí, mas existe algo que corre o risco de extinção e não tem nem governo municipal, nem estadual, nem federal, nem organizações internacionais que estão investindo. A família. Casamentos longínquos, duradouros, filhos obedientes aos pais, pais que não irritam seus filhos, e isso tem acontecido no Brasil e no mundo. Paris, a cidade da luz, onde os românticos costumam ir, a Torre Eiffel ou a Champs-Élysées, é uma das cidades que mais sofre com o desfalecimento familiar no mundo. E é preciso que nós prestemos atenção e investamos na preservação da família, do casamento e da família, do casamento nos moldes como Deus, o Criador, estabeleceu e preceitua em sua santa palavra. Quando a família tiver mais nada além do Senhor, descobriremos que Deus é suficiente, mesmo quando a vida dói. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, sem me esquecer que depois tem a celebração da Eucaristia.
Quando olhamos para o livro de Samuel, nós vamos encontrar basicamente 4 temas teológicos que predominam, tanto em 1ª como 2ª Samuel. Inicia-se primeiro com o pacto davídico, Cristo do pacto, falando aqui em Samuel do pacto que ele fez com o rei Davi. Depois o tema dominante passa a ser a soberania de Deus. O terceiro tema é o Espírito Santo e como ele usa e capacita pessoas para cumprir os seus propósitos, sendo o 4º tema do livro os efeitos pessoais e nacionais do pecado, seja na vida de um indivíduo, da família ou da nação como um todo. O livro de Samuel pode ser expressado, o seu sentido técnico, na frase de Juízes, ou no verso de Juízes, capítulo 21, verso 25, que é uma frase declarativa de impacto que nos diz: naqueles dias não havia rei em Israel, todo mundo fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E é nesse contexto em que o livro de Samuel assim é escrito. Naqueles dias não havia rei, e cada um fazia o que dava na telha, o que julgava certo, o que julgava correto aos seus próprios olhos. Historicamente falando, 1 Samuel é um registro de transformação. Transformação de quê? A transformação política de Israel, uma comunidade tribal, em uma superpotência a nível mundial. Então, também é um livro de tradução. Quando nós chegamos à sua narrativa, que começa no ano 1100 até o ano 1050 a.C., Israel estava num caos moral, social e espiritual. A guerra civil que tinha se abatido com a tribo de Benjamim, descrita no capítulo 19 a 21 do livro de Juízes, havia acabado com o coração do povo. E uma religião indisciplinada havia se instaurado. Tragédia e triunfo são 2 palavras que nós vamos acompanhar no decorrer da leitura do livro. Vamos encontrar os melhores momentos gloriosos de Israel, como as suas horas mais sombrias e as derrotas mais fragorosas que o povo de Deus já enfrentou também nesse livro. O seu conteúdo, suas histórias, sua narrativa tem um valor didático, pedagógico para a época atual, porque nos apresenta acertos e erros, falhas grandes e pequenas, tudo isso acontecendo no meio do povo de Deus e no contexto familiar. Alguém já disse, se a família vai bem, a igreja vai bem e a nação vai bem. Se a família não vai bem, todo o resto tende a desmoronar, por tratar-se da família ser a célula máter da sociedade. Nós vemos registros de fatos que muitas vezes nos deixam estarrecidos na palavra de Deus. E ao nos perguntarmos por quê, aprove ao Espírito Santo revelar, registrar, para o nosso aprendizado, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Vemos Israel enquanto nação, num período de transição dos juízes para a monarquia, escolhendo um rei. E, além disso, vamos perceber o surgimento, o aparecimento de Samuel com a instituição do ofício profético. E o desejo do meu coração nessa noite, pensando nos retratos de famílias que tem sido a temática de você, é olhar para essa família bíblica, família do pacto, povo da aliança, escolhidos por Deus, e nem por isso deixou de enfrentar vicissitudes difíceis na sua jornada de fé e caminhada na igreja sobre a lei, no contexto veterotestamentário. Primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui a respeito desse personagem, que passa a ser um dos personagens predominantes na leitura inicial de um livro, uma mulher de uma envergadura espiritual excepcional, chamada Ana, que ensina, dentro do seu contexto pessoal e familiar, que o sofrimento, sim, serve aos propósitos da providência de Deus. E a gente precisa aprender a olhar para o sofrimento numa perspectiva escriturística, não apenas como algo que nos entristece, nos levam às lágrimas, à angústia, mas como algo também que Deus usa na vida do seu povo, e que nós podemos, sim, aprender e ver no sofrimento algo também proveitoso para o nosso crescimento espiritual. Ana não podia ter filhos.
E aqui há uma particularidade, porque ela não é a única mulher que aparece no contexto veterotestamentário como sendo estéril, mas diferente das outras. Há uma singularidade na esterilidade dessa mulher. O principal papel de uma mulher em sua época era gerar filhos. Um útero inútil, estéril, era considerado como maldição de Deus. Ana seria menosprezada. Não era culpa do seu marido. Não era uma daquelas situações assim que a gente muitas vezes não gosta de perguntar no contexto eclesiástico. É ele, é ela, é ela, é ele. Olhamos para os versículos 2 e sabemos que não havia problema algum com seu esposo, Eucana. Ele gerava filhos. Está descrito no verso 2. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Quem era o marido dela? Eucana. Morreu, problema de esterilidade do marido. Ele não era estéril. Ana, porém, não os tinha. Está identificado aqui de quem era o problema. Também não era uma questão de saúde ou de relacionamento. Olhamos para o versículo de número 5 e nos é dito o seguinte: este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar, sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Era um homem que vivia na contramão do sistema. Numa época em que cada um fazia o que lhe dava na teia, ele fazia culto doméstico, reunia a sua família e subia para Siló, para adorar ao Senhor. Ele era um homem temente a Deus. O verso 6 vai nos dizer que tinha uma rival, mas que ele tinha sua esposa predileta. Então, não era um problema de relacionamento entre ele e a esposa. Mas então por que Ana era estéril? E por que essa era a razão do seu sofrimento? A razão é simples. Ana era estéril porque Deus queria. Não obstante seu útero, seus ovários funcionassem perfeitamente bem, não tinha nenhum problema clínico que a impedisse de gerar, exceto o fato de Deus dizer, agora não, e por enquanto eu quero que fique estéril, e estéril vai ficar. É isso que diferencia ela de outras mulheres estéreis da Bíblia, onde aconteceu um milagre de uma restauração, biologicamente falando, interior. No caso dela, nós vamos encontrar 2 vezes. O Senhor botou a mão, cujo sentido técnico da palavra hebraica é Deus impediu que ela gerasse filhos sem que ela tivesse problema algum de ordem biológica. Deus a havia impedido de ter filhos para levá-la a uma condição espiritual em que ela se devotasse à oração, pedindo um filho a Deus, que não seria um filho qualquer, mas um filho cujo nascimento seria um nascimento notável, e ele julgaria a Israel e exerceria também a função de profeta. Seu nome seria Samuel. Eis uma situação familiar onde uma serva de Deus estava espiritualmente perturbada, socialmente desgraçada e emocionalmente desestruturada. Ela se junta a uma longa lista de mulheres da Bíblia, mulheres de fé que lutaram contra a esterilidade. Sara, Rebeca, Raquel, Isabel, mãe de João Batista. Nas Escrituras Sagradas nós vamos encontrar mulheres sem filhos, e que eram mulheres justas e tementes a Deus, matriarcas da fé. Dentro da casa de Eucana, dentro da família de Eucana, nós vemos uns estranhos arranjos da providência divina, que muitas vezes nos tiram o fôlego e na nossa racionalidade nos inquieta por não conseguirmos entender. O que nós vemos? Primeiro, uma mulher temente a Deus, eminentemente preparada para dar uma boa criação sadia de filhos sem nenhum. Por outro, vemos uma mulher cujo temperamento e maneiras são adequadas para destruir qualquer família, qualquer criação de filhos, dotada de muitos, e com filhos para criar e para educar. É o caso de Penina. Em um caso, a mulher temente a Deus não recebe os dons da providência. E, por outro lado, uma mulher de natureza egoísta e cruel parece carregada de seus frutos e seus benefícios. Temos dificuldades com esse tipo de coisa. Nossa racionalidade não atinge. E aí a semelhança do Salmo de Asaf, temos inveja dos arrogantes. Porque aparentemente quem parece não ganha. Quem parece merecer não ganha.
E quem parece jamais merecer, ganha. É o caso da Penina. São arranjos da providência de Deus no seio de uma família da aliança. Olhamos para o final do versículo de número 5. O Senhor a houvesse deixado estéril. Início do versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Como é que a família reage diante de um problema? Como é que a família reage ao olhar para as Escrituras e perceber que esse problema tem origem ou foi ocasionado pelo próprio Deus? Não é o inimigo, o capeta, o coisa ruim, o clamundião, mas o próprio Deus. Olhamos para o livro de Atos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, e lá está escrito: naquele dia levantou-se grande perseguição sobre a igreja que estava em Jerusalém, e todos os excessos apóstolos foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Versículo 2. Alguns homens piedosos fizeram um grande pranto sobre Estevão e o sepultaram. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e encerrava no cárcere. Interessante que Lucas pega 3 terminologias na língua grega, terminologias especiais, para levar-nos a compreender o tipo de perseguição que aparece. Ele fala, levantou-se grande perseguição, a palavra grega é diógomos. Depois ele diz grande pranto, a palavra grega é kópetos. E depois ele fala no versículo 3 que Saulo assolava a igreja. Então nós temos aí o substantivo lumaneto do verbo lumai. Significa que naquele dia o Senhor, não o inimigo das nossas almas, levantou uma perseguição de ordem espiritual, de ordem emocional e de ordem física. A igreja sofria em 3 frentes. Lucas está dizendo que a igreja sofria, primeiro, fisicamente, ela sangrava, sendo devorada por feras no Coliseu. Ela sofria emocionalmente, porque ela agora era nômade, não sabia onde morava, onde reunia. E ela sofria espiritualmente, porque o verbo assolação, descrito no versículo 3, é o mesmo que nós vamos encontrar em João 10, quando diz que vem para roubar, matar e destruir. E é interessante que essa perseguição não é vinda por parte dos judaizantes, dos fariseus, dos saduceus. Se levantou-se uma grande perseguição, e quem levantou essa grande perseguição foi a chancelaria do Deus Todo-Poderoso contra a sua própria igreja, a fim de que ela fosse dispersa. E aqui nós vemos uma mulher enfrentando um problema grave, um problema sério, um problema que traz lágrimas, que traz frustração pessoal, que traz uma tragédia familiar, e nós vamos encontrar 2 versículos dizendo que é Deus. A esterilidade dela tem origem e tem causa. O seu Deus Todo-Poderoso a impediu de gerar filhos. E aí nós precisamos parar para refletir. Se Deus havia fechado o ventre, Deus havia cerrado a madre, essa é uma das lições difíceis para a família pós-moderna aprender. Quando os nossos problemas são dados pelo próprio Deus. Deus nunca disse que a família seria um lugar fácil de se viver. Famílias são ótimas, famílias são bênção, família é algo maravilhoso. Deus ama o casamento, ele começa a história da humanidade dizendo que não é bom que o homem esteja só. Ele realiza o seu primeiro milagre num casamento em Caná da Galileia. Ele termina a história da humanidade em Apocalipse com um casamento onde o noivo volta para buscar a sua noiva. O autor aos Hebreus, quando fala de família, de casamento, diz digno de honra, seja entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E ele usa uma terminologia para dizer que essa honra, tímios, tem um significado técnico de 3 tipos de valorização, ou seja, deve ser valorizado como joias preciosas, deve ser valorizado como as preciosas promessas de Deus, e deve ter um valor semelhante ao precioso sangue de Cristo, para que nós entendamos como Deus valoriza o casamento onde inicia-se a família. E o fato é que, a despeito de ser uma bênção, de ser maravilhoso viver em família, cada família é composta por pessoas. E aí reside o potencial para problemas, para conflitos, para crises. Haverá desentendimentos, haverá situações difíceis. E o segredo não consiste em fugir, mas aprender, pela graça de Deus, a buscar refúgio em Deus.
E mesmo assim, a despeito dos conflitos, não desistir, mas investir na família, entendendo que as dificuldades podem ser vencidas e superadas, que os conflitos podem ser suplantados, a partir do momento de que nós entendemos pelas Escrituras, como Ana, como melhor se relacionar com problemas, entendendo que, às vezes, eles terão origem no próprio Deus e vêm da parte do próprio Deus e vêm para o nosso bem. Independentemente das dificuldades familiares, nós precisamos investir. Alguns filhos têm dificuldade de entender suas mães, porque elas geraram no ventre e a amamentaram, mas eles não podem derramar café ou suco de uva na toalha, que elas viram uma fera. Boca furada, não sabe tomar um suco, um café direito. Aí vem o filho da vizinha, que ela não amamentou, nem carregou no ventre, aí derrama o mesmo suco de uva, o mesmo café na toalha, assim. Aí a mamãe querida e amada faz assim: não tem problema não, querida, Vênice resolve. E o menino fica olhando assim. Eu saí da barriga dela, ela me amamentou. Se eu derramar, começa a Terceira Guerra Mundial. O filho da outra, que eu não sei nem de onde saiu, tem problema não, querido. Alguns maridos, eles não conseguem entender suas esposas. Não conseguem. Filho, precisamos comprar taças de cristais. Aí trabalha-se e compra a taça de cristal. E fica lá, guardada lá. Ele continua tomando café e tomando suco no copo de requeijão, que foi comprado, acabou e tal. Aí, um determinado dia, fala assim: os irmãos da igreja vai vir aqui, da igreja e tal, pastor. Aí os cristais vêm para a mesa. Eu trabalho o ano todo. Eu tomo suco, tomo café num copo de requeijão, de geleia, de mocotó em base, que nem vende mais. E a gente vai vivendo isso, vai surgindo um conflito, e a gente não consegue entender, porque o melhor da casa só pode ser posto à mesa no dia que tem visita. Enquanto as pessoas mais especiais da família entram no corriqueiro ali do dia a dia, e a coisa vai passando assim, de forma sem muita percepção, sabe? Invista na sua família. Bota as taças de cristal e a toalha de renda e a cortina mais bonita para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para a sua filha, porque não vai adiantar nós termos aplausos na empresa, na universidade, no colégio, às vezes até na igreja, de pessoas de fora, que falam assim: marido nota 10, esposa maravilhosa, filhos que são bênçãos, e dentro de casa a gente é a 29ª pessoa depois de ninguém. Invista. É composta por pessoas. Vai acertar, vai errar. Sabe, alguns esposos, algumas esposas, eles são históricos. Não é isso mesmo, não é histérico não, são históricos. Não pode acontecer um conflito que a historicidade chega assim: você é assim, desde a época que namorava comigo, lembra, no noivado. Isso é coisa de gente histórica, museu, vai buscar não sei quantos anos lá atrás, nós já estamos no século XXI, na pós-modernidade, e quem que aguenta um negócio desse? Gente que não sabe dar uma resposta simples e objetiva. Onde está o talão de... onde é que está o boleto? Não sabe se está dessa casa, como todo mundo sempre soube, como eu instruí, que é na terceira gaveta, onde estão as contas, que está precisa dar aula. Precisa ser professor, fala com simplicidade, querido, está na terceira gaveta, vai e pega. Uma vez, pode parecer nada. Acabei de completar 25 anos de casado, dia 14 de junho, acordei, ajoelhei, orei assim, e quando a minha esposa acordou, aí eu falei: eu tenho uma pergunta muito séria para lhe fazer. Você ainda casaria comigo, mesmo sabendo esse miserável pecador que eu sou? Graças a Deus! Ela disse: casaria do mesmo jeito e quero continuar. Eu sei quem eu sou, irmãos. Aqui na frente de vocês, no púlpito da igreja, a espiritualidade pode parecer, o negócio é no dia a dia, quando o sangue ferve.
quando acontece uma coisa que a gente não gosta, quando a comida não sai como nós gostaríamos que saísse, quando os filhos não respondem aos comandos como nós gostaríamos, quando tem interferência de sogra, de sogro, de nora, e a gente fica no meio, e o marido fica assim, eu amo ela porque ela é minha mãe, eu amo ela porque eu casei, e agora as duas não se entendem, eu estou no meio do tiroteio, da terceira guerra, e administrar isso não é uma coisa fácil, é preciso sabedoria de Deus, e aí a gente precisa aprender que às vezes Deus vai permitir o problema na família, para nos ensinar, para trabalhar o nosso caráter. Eu aprendi uma lição com uma pessoa que eu confesso que eu, como protestante reformado, achei que jamais aprenderia. Mas em Amsterdã, certa feita, eu vi o neto de Mahatma Gandhi trazer um ensinamento pedagógico que eu jamais esqueci. Ele disse que só ia uma vez por mês à cidade, porque moravam longe em uma fazenda, e quando ia nessa época, aproveitava o tempo para ir na mercearia, fazer a oficina do carro, tudo que tinha que fazer. E o pai dele chegou, foi dar aula na faculdade e disse, volte daqui a 2h30. Não atrase, eu tenho compromissos com a sua mãe. E ele era sinófilo, e quando ele ia passando assim, estava passando o dólar furado com Joe Wayne, e ele esqueceu de tudo que a mãe pediu, que o pai, e deixou o carro na oficina e foi assistir o filme, e assistiu o filme de cowboy, saiu atrasado, correndo na mercearia, pega, e chegou 1h30 depois do tempo estabelecido, disse, pai, a culpa foi do mecânico que não tinha peça, lá na mercearia não tinha o tecido que a mamãe pediu, e ele olhou para ele e disse assim, deve haver alguma coisa errada na minha maneira de te educar, porque eu sou teu pai. Você não devia ter medo de mim, devia me respeitar, mas você prefere mentir para mim do que dizer a verdade. Tome a chave do carro. Eu vou voltar para casa andando, refletindo aonde é que eu, como seu pai, estou falhando na minha maneira de te educar. E ele conta que ele ia dirigindo de chuveiro, pai, entra no carro, por favor. Ele disse, filho, vá para casa, eu vou voltar andando. E ele voltou 6h30 a pé, andando até a fazenda, refletindo aonde ele estava falhando na maneira dele de educar. É muito mais fácil apontar e dizer que a culpa é do filho, que a culpa é da esposa e que a culpa é do esposo. Mas ele disse, deve haver alguma falha na minha maneira de te educar, e chamou a responsabilidade para si como pai. 19:15, o sangue de Cristo tem poder. Segundo aspecto, Ana foi ferida, afetada pelo sofrimento, por pessoas próximas, membros da própria família. O salmista disse, se fosse o inimigo, Senhor, se fosse o inimigo, estava tudo bem. Mas foi aquele em quem eu confiava, foi aquele em quem eu amava, e a dor é mais intensa, é mais aguda. 1 Samuel começa dizendo, e somos apresentados um homem chamado Eucana, verso 1, verso 2, ele tinha 2 esposas, uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. O significado do nome Ana é graça ou graciosa, e certamente ela era uma mulher que tinha a graça de Deus e devia ser formosa aos olhos do seu esposo. Penina significa gema, pedra preciosa, joia bruta, rubi, ametista, pérola. Muito provável, Ana é a primeira esposa, e por não gerar filho, Eucana então toma Penina como segunda esposa para dar descendência a si. E aí Eucana, que nadava contra a apatia espiritual de Israel, onde cada um fazia o que queria, ele vai para Siló com a sua família para adorar, ele oferece sacrifício, ninguém mais está indo, mas ele diz, não importa, pode todo mundo ficar em casa, eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar, eu vou ao culto. Ana também era estéril. Podia dizer assim, eu já orei, já jejuei, Deus não respondeu, se fosse mais perto eu ia. Não vou não. E também aqueles 2 pastores lá não têm uma mensagem cristocêntrica, eles nem pregam expositivamente, Hofni e Finéias não são confessionais, então eu vou fazer o que lá? Eu vou ficar em casa mesmo, não vou, mas ela não diz isso. Os 2 pastores da igreja eram 2 peças terríveis, Hofni e Finéias. Mas ela não quer saber, ela não tem filhos,
ela vai à casa do Senhor. Mesmo que ninguém fosse, mesmo que a sua oração não tivesse sido respondida, ela iria. A sua devoção a Deus, o seu esposo também era devoto a Deus e era devoto à sua esposa. Mas um homem devoto a Deus, piedoso, e uma mulher piedosa está envolto com uma família emaranhadas com problemas. Penina zombou. A gente olha para o texto, a partir do verso 6, a sua rival a provocava excessivamente. A palavra no hebraico aqui pode ser traduzida direto assim para o português mais coloquial como tirava ela do sério. Sabe, tem gente que tem um dom de fazer a gente pecar. Eu não sei se você já conheceu alguém assim. Parece que tem um dom de tirar a gente do sério, fica irritando e fica provocando, até a gente entrar na carne e dá-la assim no pé do toitiço, como diz o Matuto e tal, né? Tem gente que é o ministério da crítica. Não faz nada, a pessoa largou a família, está na igreja, trabalhando, decora assim, aí chega assim, vixe, que coisa mais piega, mais brega. Aí você fala assim, Deus dá graça, dá graça. C.S. Lewis, insigne escritor bíblico, ele disse, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas que eu não tolero. E aí, ela ia para a igreja, para a casa do Senhor. Você imagina, Eucana com a sua carruagem truncada, 4x4, vindo para a escola dominical para sacrificar. Aí, Ana, pensando no culto, intercedendo pela obra, e do lado dela, casar. Com reverência, nós vamos para a igreja, casar. Aí a outra fala, mulher feia, dragão, teu marido não gosta de ti. Tu não dá filhos para ele, quem dá filhos sou eu, ele que me ama. Se isso acontecia, vindo para a casa do Senhor, imagina o que não acontecia dentro de casa. Porque a narrativa aqui está dizendo que eles iam subir para Siló, para adorar, para sacrificar. Se vindo para a casa de Deus, esse é o tom do diálogo. Tu imagina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo inteiro, ela humilhando, menosprezando, judiando. A palavra usada aqui para provocar tem a ideia de fazer uma ferida, deixar uma marca indelével, fazer com que se irrite a ponto de perder o sono e o apetite. E é interessante que o texto diz que Ana não comia. Esses problemas partiram o coração de Ana. Ela chorou, se recusou a comer, seu coração estava entristecido. E essa frase de raiva de Penina, por conta da esterilidade de Ana, era o meio usado para ridicularizar, para menosprezar. Ela zombou de Ana e tornou a sua vida miserável. O versículo 5 nos diz que Eucana amava seu marido, amava sua esposa. Ela era a favorita. Isso gerava ciúmes em Peninas. Predileção de filhos na casa de Jacó gerou ciúmes. E quando Jacó manda José visitar seus irmãos e levar um jabá para eles lá, um feijão tropeiro, uma coisa desse tipo, uma feijoada, lá vem um sonhador, vamos dar um jeito nele. E por que eles fizeram isso? Porque tinham ciúmes da maneira como o pai tratava o filho predileto. Família grande tem esse problema. É difícil dar o mesmo amor e a mesma atenção. Eu sei por experiência própria. Eu tenho 7 irmãs e 6 irmãos. Tem 13 vivos, mas o total foram 16. E mamãe não fazia muita questão de dizer assim, eu amo todo mundo, mas o filho da minha mocidade é daqui do coração. E meus irmãos queriam matar meu irmão mais velho por isso. E depois ela fazia assim, quem vai para a igreja e vai para a escola sem mandar, o presente é dobrado. Aí tem os irmãos que não queriam ir para a igreja. Por que ele ganhou 2 camisas? Porque ele vai para a escola, tirou nota boa, e ele vai para a escola dominical. Você só ganha uma, porque você só vai para a escola. E a tensão era grande dentro da família. E na casa de José não era diferente. José tinha o Hugo Boss dele lá, que a Bíblia chama de túnica talá, usava Abercrombie, essas marcas famosas assim, e aí os irmãos ficaram com raiva dele. E aí pegou, pau cantou e botou no poço e vendeu como escravo. E a história que a gente conhece.
E essa coisa de ter predileção por filho não é uma coisa boa, porque os filhos percebem. E a inimizade começa dentro da própria casa. E Eucana amava a Ana, e ele toma penina para você, ó, deixa nada faltar. Mas a Bíblia diz que para Ana ele dava porção dobrada. E Penina ficava manifestada quando viu um negócio desses. E essa miserável me paga. É só lhe dar as costas que essa coisa de predileção é complicado no seu familiar, porque, veja bem, Esaú parece que perde o amor maternal. Ele diz assim: papai está vivo, eu vou esperar o velho bater as botas, mas quando ele morrer, eu mato Jacó. Percebe? Não há nenhuma preocupação dele em relação à mãe. A preocupação dele é só que o pai não tenha desgosto. Então ele não mata o irmão porque o pai está vivo. Mas o pai morrendo, a mãe não influi nem contribui. É isso que causa, no seio da família, quando há esse tipo de predileção por uns e por outros, ridicularizava, zombava, menosprezava, diminuía. E nós vamos ver aqui no verso de número 8, então Eucana, seu marido, lhe diz: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás do coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É o cara, né? Bonitão. E aqui a gente precisa aprender, especialmente nós, maridos. Por quê? Primeiro, há um aspecto positivo. Ele é um homem que tem uma percepção. Presta atenção na esposa. Ele está na festa, mas ele percebeu o semblante triste, percebeu que ela não estava sem comer, sem se alimentar. E ele fala mais ou menos assim: você está reclamando de barriga cheia, minha filha. Tempestade de copo d'água, eu te dou bolsa, te dou sapato, você foi para o shopping. Lembra, você queria ir visitar sua mãe lá, peguei você, levei lá para visitar sua mãe e tal. O que você está fazendo tempestade de copo d'água? Eu dou porção dobrada para você, está reclamando de quê? Ele tem percepção, mas ao mesmo tempo ele é insensível. Ele quer resolver, quando ele deveria, na verdade, procurar entender o desejo de maternidade que a esposa tinha, de ser mãe, a compreensão que ela tinha de ser desgraçada aos olhos do Senhor, por ser estéril, de não ser uma mulher a quem o Senhor beneficiava, mas que era amaldiçoada. Ele só pensa assim: eu estou melhor do que 10 filhos para você, eu te dou amor, te dou carinho, a outra é casada comigo, mas ela é alfa 2, a titular é você está reclamando de quê? Falta sensibilidade. Eu confesso para vocês que mesmo tendo 7 irmãs, esposa, mãe, viva ainda, aos seus 90 anos, e 2 filhas, é difícil entender porque que mulher acha que a gente escuta com os olhos. Se você me perguntar se eu entendo, eu não entendo, não. Eu estou 25 anos casado com a minha esposa, sou pai de 2 filhas, eu estou pedindo graça todo dia a Deus para entender. Pai, você não está me ouvindo, eu estou. Você está dizendo que eu quero que te leve para o aniversário, depois que você sair do colégio, depois você tem que passar na casa do seu avô, porque você quer encontrar com o seu primo e tal. Eu repito na íntegra, mas eu não estou olhando para ela. Porque eu estou ouvindo ela e estou no computador aqui trabalhando. Ou então estou assistindo um jogo de futebol. E ela fala assim: você não está me ouvindo. Aí eu tenho que parar tudo e olhar para ela. Porque mulher acha que homem escuta com os olhos. Isso não é verdade, mas também não vai adiantar explicar. Ou você para e olha na hora que a mulher, a filha, a mãe estiver falando, ou então você finir, acabou. Elas não vão entender que você tem essa capacidade de olhar para a TV, né? Agora vem um negócio complicado, final de campeonato, na hora que vai bater o pênalti, você atravessa, o senhor vai me buscar e vai me levar. Isso é motivo para começar a Terceira Guerra Mundial. Eu imagino que foi mais ou menos por aí que Raquel chegou e falou: dá-me filho, senão eu morro. Porque você olha o capítulo 29 de Gênesis, aí está escrito ali assim: e Jacó trabalhou 7 anos e lhe pareceu poucos dias, pelo tanto que amava. Qual é a mulher que não quer escutar um negócio desse do marido? Na verdade não foi 7, foi 14, né? Com engano, lá foi 14. Vira a página, de 29 para 30, versículo 2, assim. Aí ela, eu imagino que ele está assistindo a final do campeonato, Sport Santa Cruz. Aí ela chega na frente dele assim: dá-me filho, senão eu morro. Aquele cara que falou assim, nem senti, nos 14 anos, disse assim: eu estou num lugar de Deus que te proibiu de parir, de gerar filho. Toma! Né?
Bem feito, vai atravessar na hora do pênalti para fazer pergunta e tal. Mas você vê a mesma casa, é a mesma família. Sai do capítulo 29 para o capítulo 30 e está tudo em paz. E daqui a pouco a Terceira Guerra Mundial está começando. Porque às vezes falta essa capacidade de ser sensível, de ser perceptível. Ele até percebeu, mas não entendeu. Eu gostaria de falar mais, mas eu vou ter que correr por causa do tempo. Eucana faz o possível para consolar, mas na perspectiva masculina. E acreditem, mulher pensa muito diferente de homem, e homem pensa muito diferente de mulher. Eu tive um casamento recentemente, aí tinha alguém lá com a mesma camisa, com a mesma gravata que eu estava usando. Para mim, problema nenhum. Cheguei perto dele assim e falei, tem bom gosto, hein? Ó, tem bom gosto. Meia hora depois, eu vi uma irmã dizer para o marido assim, eu quero morrer e eu não fico nessa festa mais um minuto sequer. Aí eu olhei e percebi que tinha uma outra mulher na mesma festa, usando o mesmo modelo de vestido, com a mesma cor. Por que para nós homens isso não é problema e para as mulheres são? Deus é quem sabe, que Ele que criou as mulheres. Eu estou tentando entender, mas eu confesso que não consigo. Às vezes é difícil. E a gente precisa dizer assim, Deus me faz um homem sensível. Isso não altera a nossa masculinidade não, viu, irmãos? É para o bem-estar da família. Caba macho precisa ser caba sensível, com esposa e filhos também. Precisa. Sabe por quê? Porque tem dias que chora, está triste. Falei alguma coisa, disse alguma coisa? Não. Aconteceu alguma coisa com o seu pai, com a sua mãe? Não. Por que você está assim? Eu não sei. Nem eu, só o Espírito Santo, que sonda os corações, que deve saber. Mas é preciso ser sensível. É preciso ser sensível. Eu tenho muitos sobrinhos, e eu falo com ele, tudo praticante de arma, tapa na cabeça, assim, com as meninas lá em casa. Você feriu a minha sensibilidade. Falei com você do mesmo jeito que eu falei com o seu primo, mas ele é menino, e eu sou menina. Entendeu? Disse, estou começando a entender agora que tem uma diferença aí e que não dá para tratar do mesmo jeito e tal. Então, Eucana era um homem que prestava atenção na esposa, mas ele não tinha sensibilidade. Temos nós, nessa noite, o Espírito Santo olhando para o nosso coração, sensibilidade, ou a gente fala assim, está reclamando de barriga cheia, tanta gente gostaria de ter o que você tem, eu me esforço, me mato de trabalhar para dar o melhor para você, não está fazendo tempestade um copo d'água. Essa não é a maneira bíblica de tratar esposa, nem de tratar filho, nem de tratar mãe. Existe uma maneira mais sensível. Ele chega assim, na petulância de dizer, não te sou melhor do que 10 filhos. Já pensou? E o desejo dela de ser mãe? E a percepção espiritual de ser desgraçada aos olhos do Senhor, para ele dar duplamente porção e dizer que a amava era suficiente, mas não é, porque a mulher pensa diferente de homem, e homem pensa diferente de mulher, e é preciso que nós tenhamos essa compreensão para que o casamento dê certo, para que a família dê certo, e descer do nosso pedestal de altivez e arrogância, e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos faça um marido melhor, para louvor da glória de Deus e para o bem-estar da família. Até porque Deus não ouve oração de homem grosso, de homem estúpido e bruto. Está na Bíblia. Pedro fala disso. Marido, tratai as vossas mulheres como parte mais frágil, para que não se interrompa as vossas orações. Sabe o que é que o grego diz? É exatamente isso. Oração de homem grosso, de homem estúpido, é no teto e volta, porque Deus não ouve. Tem que tratar como uma parte mais frágil, tem que tratar como uma parte mais sensível, se não quiser ter as orações interrompidas. Então, imagina a quantidade de oração de homem nessa cidade que está batendo no teto e está voltando por causa da estupidez, da grossura e da arrogância com que trata a esposa e os filhos. É preciso voltarmos para a palavra de Deus. Porque você não come, porque você está triste, porque você não tem sensibilidade, seu grosso, seu estúpido, para entender o desejo dela. Ele queria, na verdade, resolver um problema, quando ele deveria entender. Às vezes a família é assim. Estou me referindo ao desânimo que surge de vez em quando em casa. Maridos desanimados, esposas desanimadas, filhos frustrados, porque não são valorizados.
O vizinho é melhor, o pessoal da igreja é melhor, do trabalho é melhor. Uma pergunta que eu e você devemos fazer nessa noite, diante de Deus, assim, no trabalho, na escola, na faculdade ou na igreja, o tratamento que a gente dá é o mesmo que nós damos no dia a dia em casa? Evidentemente que eu estou me referindo ao tratar bem. Sabe a história do menino que queria morar na igreja, síndrome de Samuel? Eu escutei essa história lá na Aldeota, em Fortaleza. Pastor, deixa eu morar na igreja. Por favor, deixa eu morar na igreja. E o pastor disse, você está com síndrome de Samuel, meu filho? Por que você quer morar na igreja? Eu quero morar na igreja, pastor. Você quer ser pastor, é? Eu quero morar na igreja. Por que você quer morar na igreja, meu filho? Ah, porque aqui papai passa a mão na cabeça da gente. Oh, meus tesouros que Deus me deu. Ah, mamãe é minha bênção, minha querida. E falei, na sua casa, é peste, desgraça, dona encrenca, rádio patroa. Eu quero morar na igreja, pastor. Pelo amor de Deus, deixa eu morar na igreja. Em BH, na escola dominical, um menino faz uma redação e diz, Deus, por favor, me transforme num celular ou numa televisão. E aí, o pastor chama o menino para conversar e faz, por que, meu filho? Ele diz assim, porque eu queria ter a atenção de todo mundo em casa. Eu gostaria que quando eu estivesse falando, todo mundo estivesse em silêncio, prestando atenção aos meus anseios, às minhas necessidades, às minhas frustrações, quando ficam diante do celular e da televisão. Eu queria ter um lugar especial na minha família, onde todo mundo me ouvisse e prestasse atenção. O pastor chama o professor de escola dominical, chama o professor e conversa com eles e diz, levam para casa e medita nisso aí. A esposa chegou, leu a redação, e o marido disse assim, Deus tenha compaixão dessa criança, Deus tenha misericórdia desse menino, nós precisamos orar e jejuar por esse menino. Ela falou, esse menino é nosso filho. Que pimenta nos olhos dos outros, é refresco. Maridos, esposas, filhos, sentem-se que não são valorizados, são considerados alvos de críticas constantes, não há elogios. Às vezes as pessoas ficam desanimadas umas com os outros, membros da família, com o que eles dizem. Eu preguei um sermão em São Paulo, e eu confesso que não esperava a reação. O tema do sermão foi, as pessoas esquecem o que você diz, as pessoas podem esquecer o que você faz, mas elas jamais esquecerão como você as fez sentir. E quando eu comecei a pregar, tinha pelo menos umas 12 pessoas comigo no púlpito. E quando eu terminei de pregar, só tinha eu e o pastor efetivo da igreja. E todo mundo desceu do púlpito. E eu não entendia porque eles estavam descendo e nem porque eles estavam chorando. Mas o pastor me explicou depois. E eu entendi o que estava acontecendo na igreja. As pessoas esquecem o que você diz, esquecem o que você faz, mas elas jamais esquecerão como você as fez sentir. E a pergunta que não quer calar é, como membro da família, como é que eu me sinto nessa noite? E como uma família percebe como eu me sinto? Nós precisamos parar para refletir profundamente sobre isso. Desânimo não é motivo para fechar as portas para a família. Precisamos continuar investindo na vida dos nossos familiares, das pessoas a quem amamos, sabendo que no devido tempo nós vamos colher. Mas deixa eu dizer uma coisa, fazer o bem cansa, sabia? É preciso graça de Deus, porque fazer o bem cansa. Está lá em Gálatas 6:9. E façamos o bem e não desfaleçamos, porque colheremos a seu tempo se não desanimarmos. E tem gente que cansou de dizer assim, não dá murro em ponta de faca, e está desistindo, e está jogando a toalha. E a Bíblia diz que não é para cansar de fazer o bem. E o que é que eu faço quando eu canso, pastor? Isaías 40:31. Faz forte ao cansado, multiplica as forças a que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham, não se cansam, e correm, não se fadigam, mas não é sempre assim. Família,
Tem época que a gente vai voar como asas, como águia nas alturas, ninguém nos detém, ninguém nos segura, nós estamos na unção do Espírito Santo e nós vamos lá firmados na palavra e nós voamos, mas isso é o extraordinário na corrida cristã. Algumas vezes a gente não vai conseguir voar como águia nas alturas, nós vamos conseguir correr. Perseverança dos santos, vamos manter o ritmo, a frequência e vamos chegar até o final pela graça de Deus. Às vezes voamos como águia, às vezes corremos sem nos cansar, mas a maior parte da vida cristã, a gente vai apenas caminhar. E louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor também caminham, sem desmaiar. Se você me perguntar hoje, está voando, está correndo, ou estou andando? Eu estou dando graças a Deus, porque eu estou andando sem desmaiar. Eu estou dando graças a Deus por conseguir caminhar, porque é a única coisa que eu consigo fazer depois de 1 ano e 3 meses de ter passado pelos melhores médicos de Recife, Porto Alegre, São Paulo, e não ter diagnóstico algum, de ninguém simplesmente saber o que é, do que se trata, e de vez em quando ver minha filha mais nova, amada, dizer assim: quem é você? Você não é meu pai, você não é a minha mãe, você não é a minha irmã. Senhor meu Deus, e aí ela começa a orar: não permitam que essas pessoas estranhas façam algum mal para mim. Meu pai é pastor, missionário, ele deve estar preocupado comigo em algum lugar. E essas pessoas me sequestraram. Mas o Senhor está presente aqui, o Senhor é todo poderoso. E o Senhor pode me livrar dessas pessoas estranhas e me levar de volta para a minha família. E ela simplesmente apaga e perde a memória temporária por 1, 2 minutos. E os médicos dizem: sua filha não tem nada. Todos os exames que você possa imaginar, neurológicos, ela não tem nada. Isso acontece há 1 ano e 2 meses. E eu digo a Deus: Deus, muito obrigado por conseguir caminhar. Porque, por mais desagradável que seja, ela pode esquecer que eu sou o pai dela. Ela pode esquecer que Neuber é a mãe, que Jéssica é a irmã. Mas até hoje, por pior que fosse a crise, ela nunca esqueceu quem o Senhor é, nem quem ela é em Cristo Jesus. Então, de mim, ela pode esquecer quantas vezes necessário for. O que ela não pode esquecer é quem o Senhor é. E Deus não deixa de ser Deus, e não deixa de ser bom, porque ela não tem diagnóstico. Ele é Deus, e Ele faz o que Ele quer, quando quiser. E quando o desânimo vem na vida da família, a gente tem que lembrar de Isaías e dizer: se der para voar, nós vamos voar. Como Abacuque diz no capítulo 3, vamos andar altaneiramente, acima das circunstâncias. Mas se só der para andar, louve o nome do Senhor e diga: obrigado, porque eu estou conseguindo andar, porque os que esperam no Senhor não só voam, nem só correm, eles também caminham sem desmaiar. Terceiro e último lugar, Ana foi quebrada por meio de um sofrimento que veio de Deus. Se for olhar a partir do versículo 9, quando ela faz a oração, até o verso 18, nós vamos perceber isso. Esses versículos nos dão informações claras de que Ana foi destruída por sua condição estéril. Verso 10 fala de amargura de alma, isso fala da dor de um coração partido. Verso 16, a palavra reclamação refere-se ao problema, a palavra pesar refere-se à provocação que ela sofria. O verso 11, Ana faz um voto ao Senhor. Ela queria tanto uma criança que estava disposta a devolver a criança ao Senhor. A dor da esposa sem filhos levou Ana à presença de Deus. A dor da mulher que via dentro da sua própria família a humilhação e o ultraje levou-a a buscar a Deus. Lá ela encontrou seu único recurso, quando o coração está quase se partindo, quando parece não haver mais esperança. Ela se derrama na presença de Deus Todo-Poderoso. Quando tudo faltar, a gente descobre que Cristo é suficiente para o luto, para a perda, para o desemprego, para a enfermidade, para a falta de diagnóstico, para a falta de perspectiva. Cristo é simplesmente suficiente para tudo e em todos.
e nós precisamos crer na suficiência de Cristo, e nós precisamos aprender uma pérola perdida da igreja chamada contentamento, e parar de reclamar, e parar de resmungar, porque fulano é melhor, porque ciclano está numa situação melhor, e aprender que o contentamento vem de Deus, e que nem sempre as coisas vão fluir como a gente gostaria que fluísse, mas sempre a graça de Deus irá bastar nas nossas vidas. Ana foi levada ao fim de si mesma. Ela se viu quebrantada diante do Senhor, ela confessou sua incapacidade, sua inaptidão, sua inabilidade, ela corre à presença do Senhor. Devemos ter um lugar para buscar refúgio em ocasião oportuna, e esse lugar é a presença do Senhor. Não precisamos fazer votos para subornar a Deus. Para Ele, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ana orou ao Senhor, Ana estava amargurada de alma, com grande angústia, mas ela fez a coisa certa, ela se refugiou em Deus. E olha que ela foge de um problema em casa e ela encontra um problema na igreja. Eu oro a Deus, Senhor, não deixa eu ser um pastor feito Eli, não. Porque coisa triste, o grande Eli de Israel, a mulher sai amargurada para a igreja, querendo receber um conforto, e o que é que ela escuta? Tem vergonha não? 10 horas da manhã, cheio de cana aqui, aparta de ti essa cachaça. Já pensou? Não é negócio para você pedir carta de transferência. Um negócio desse comigo e com você. Você é sacerdote e coisa nenhuma, seu falso profeta. Se fosse homem de Deus, você sabia que eu vinha, me dá minha carta de transferência que nunca mais eu boto os pés nessa igreja. Por menos do que isso, tem gente fazendo aqui em igrejas de Recife. Ela está amargurada de alma, grande é a sua angústia. Ela fez a coisa certa. Ela levou seus sentimentos, suas amarguras, suas angústias ao Senhor. Ela se sentia atacada por sua rival, mas ela não revidou. Ela foi buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, o protetor de Israel, e ela fez um voto. Ela prometeu um filho ao Senhor. Essa é uma mulher extraordinária, porque Samuel ele já vem da descendência de Levi, e os levitas já eram consagrados a Deus, mas ela pega algo que é de Deus e devolve com uma consagração ainda maior, que é a consagração de Nazireu. Segundo Números, capítulo 4, versos 2 e 3, diz que o levita, o seu tempo de serviço ao Senhor durava dos 30 a 50 anos, e Samuel era levita. Mas o que é que ela faz? Não é de 30 a 50, eu vou dar por toda a vida. E ele já tem uma consagração de ser da tribo de Levi, ela o entrega com uma consagração ainda maior de Nazireu. Ela é uma mulher extraordinária. Ela pegou algo que já pertencia ao Senhor e ela devolveu ao Senhor. Ela tinha muitos motivos para dizer assim: ó Senhor, eu fui até sua casa, mas o Senhor viu como o pastor me tratou lá. Outra coisa, aqueles 2 filhos dele, ele é um pai bonachão, passa a mãe por cima, eles estão pregando heresia. Ela não fala nada disso. Ela vai buscar a Deus. Ela se entrega e confia nas mãos de Deus. E a conclusão que nós podemos chegar não é outra. O fato de Eli supor que ela estava bêbada, o fato de seus 2 filhos, Hofni e Finéias, não serem homens de Deus, não impede ela de buscar a Deus, de se consagrar a Deus e de prometer e de fazer um voto a Deus. A maneira como ela responde é uma maneira graciosa. Não, meu Senhor. Ela não aceita a acusação injusta de Eli, mas ela não fala no mesmo tom que ele falou com ela. Ela o respeita enquanto sacerdote, ainda que ele tenha feito um julgamento precipitado. Ela diz: não, meu Senhor, não tem a tua serva. Às vezes a gente perde a razão pela maneira como a gente responde. Às vezes estamos cobertos de razão, a justiça está do nosso lado, mas a gente perde as estribeiras e perde toda a razão por causa do tom de voz, por causa da maneira como respondemos. E deixa eu dizer uma coisa para você, que eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira. Ele disse assim: você não pode impedir a maneira como as pessoas te tratam. Pode tratar bem, pode tratar mal. Não está em você, você não tem controle. Mas pela graça de Deus, está em você o poder de decidir a maneira como você vai reagir a esse tratamento. E a gente não pode dizer assim: a minha educação começa quando a sua termina.
E a gente não pode dizer assim, eu sou crente, mas não piso no meu calo não, que eu rodo a baiana, nada contra o pessoal de Salvador. Nós precisamos ter uma maneira diferente, bíblica, cristocêntrica de agir. Ele, quando ultrajava, não revidava. E ele deixou exemplo para a gente seguir. Ela iria explicar, mas fez lembrando do que ele era sumo sacerdote. Eu derramei a minha queixa, a minha alma perante o Senhor. Ela não chama ele de falso profeta, nem de impostor, nem atribui nenhum impropério ao homem de Deus. Ana precisava fazer uma defesa de não estar bêbada, mas ela o faz de forma graciosa. Em vez de manter a amargura de alma e a angústia em seu coração, ela derrama a sua alma perante o Senhor. Qual, evidentemente, ela estava cheia da graça. O Espírito Santo controlava a sua vida, pela maneira como ela responde, apesar da sua angústia. Se você ou eu, em qualquer momento, somos capazes de subjugar nossas paixões mais raivosas, ou refrear nossas luxúrias indisciplinadas, é somente pela graça de Deus que nós conseguimos mortificar as nossas ações, como Paulo fala em Romanos 8,13. E o texto vai dizer que seu rosto já não estava mais triste. A mudança no semblante de Ana mostra que ela recebeu a promessa com fé, algo necessário se quisermos herdar as promessas de Deus, conforme Hebreus 6,12. Ana mostra que a família pode recuperar a alegria da comunhão na casa do Senhor novamente. Abrir o nosso coração perante o Senhor, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A alma de Ana estava cheia de queixas e pesar, fluía no seu rosto, e a tornaram triste. Mas quando ela buscou a Deus, quando ela se derramou na presença do Senhor, ela se esvaziou de toda a amargura. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, descrito em Filipenses capítulo 4, inundou a sua vida, a sua angústia de alma. Ela seguiu o seu caminho. A gente olha para o verso 18, e disse ela, ache a sua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe o que eu estou interessante nisso aqui? É que até aqui não há nenhum contato dela com seu esposo. É só no verso 19 que diz que eles viajaram, chegaram em casa e Eucana tem relações sexuais com ela. Mas perceba, foi na presença de Deus que o semblante mudou. Ela comeu, a alegria retornou. O marido não tinha nem dado nenhum cheiro nela ainda, mas o coração dela já estava inundado pela graça de Cristo e a fé de que Deus podia todas as coisas. Seu rosto não estar mais obscurecido pela amargura. Sua alma não está mais inquieta, ela segue o seu caminho com o seu semblante mudado, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Você crê nisso? Você crê que na presença de Deus há plenitude de alegria? Que mesmo que a minha e a sua oração não sejam respondidas, há algum tempo Deus continua soberano no seu trono de glória, dispensando graça e misericórdia para nós. Talvez, quem sabe, o inimigo o esteja incomodando como Penina incomodava a Ana. Talvez a esperança tenha diminuído. Talvez um propósito não realizado em sua vida ou família. Talvez você até já tenha pensado assim, parece que o Senhor não está escutando a minha oração. O que não é lógico, porque a Bíblia diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Esvazie-se, confesse, busque a Deus, derrame-se diante da sua presença. Abra o coração e a mente diante de Deus, como sendo o seu refúgio, com toda oração e súplica, com ações de graça. Querido irmão ou irmã, se o desânimo se abate, se o sentimento de derrota parece invadir-nos, precisamos nos voltar para Deus como Ana fez em seu contexto familiar. Você pode até não ver com os olhos visíveis os resultados da sua busca, da sua oração e da sua perseverança, mas Gálatas 6, 7 e 9 fala que ao seu tempo colheremos se não desfalecermos.
fala da lei da semeadura, que se nós plantarmos, nós vamos colher aquilo que nós estamos de fato semeando. E quando semeamos em Deus, certamente a colheita é certa. Quando semeamos as coisas certas, colheremos a colheita certa, continuando investindo na vida das pessoas que amamos, continuando investindo na família. E por mais difícil que possa ser, quando pararmos e percebermos que não temos mais nada, exceto a Deus, é nesses momentos que Ele, por sua graça e misericórdia, nos levará a entender que Cristo é suficiente. Que Ele nos abençoe, a minha família, a sua família. Que Ele nos dê graça para entendermos que a sua suficiência basta em toda e qualquer situação. E a despeito dos males que sobrevêm sobre nós, enquanto peregrinamos, há um contentamento que vem da parte de Deus, que renova a nossa alegria, a nossa esperança e a certeza de que no final somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus nos abençoe. Que este Deus que é suficiente quando a vida dói, que Ele seja honrado e glorificado, como cremos que o foi através da exposição, da pregação da sua palavra. Você ore pela vida do pastor Marcelo, por sua família, por sua filha em especial, e que Deus continue sendo o que Ele já tem sido na família do pastor Marcelo, suficiente, que seja assim também nas nossas vidas.